Boa tarde, meu nome é Sabrina e eu vou mediar essa comunicação oral de hoje, cujo tema é o brincar recreacional ou terapêutico. Vocês conseguem me escutar bem? Certo. Sim. Joia. Então, eu só vou dar um aviso, né? O Renato já explicou, mas assim, é importante que vocês deixem os seus microfones desligados para que a gente consiga escutar bem os nossos colegas, as apresentações. Quem tiver alguma pergunta, deixa no chat que eu vou fazer um levantamento daquelas que forem consideradas mais relevantes para a gente fazer no final. E quem quiser falar, né, oralmente, se manifestar, usa a mãozinha que tem aí do ladinho direito da tela de vocês para se manifestar, que aí o palestrante pode, né, ficar à vontade para fazer essa intervenção, permitir essa intervenção de alguém que queira se manifestar. Cada palestrante, como nós temos 5 apresentações, vai ter de 8 a 10 minutos para falar. Então, peço que vocês tentem seguir um pouquinho o tempo para não ficar corrido para vocês, tá? Nós só temos 1 hora para todo mundo, né? Então, é importante isso. Eu vou sinalizar quando faltarem 3 minutinhos aqui no chat, vocês ficam atentos, tá bom? E no final, a gente tem cerca de 10 minutos para fazer uma finalização, alguma discussão final, ou, se tiverem perguntas, para responder essas perguntas, tá bom? Agradeço a minha presença, né, aqui como mediadora, o convite, me sinto honrada em estar aqui com vocês e desejo a vocês uma ótima sessão. Professora Beatriz, pode começar. Bem, antes de mais nada, eu agradeço a oportunidade e dizer que eu sou suspeita de colocar esse meu trabalho, porque eu sou fã de todas as enfermeiras. Como sou fã de todas as professoras que brincam com a criança, investigando esse universo, eu tentei saber pelas enfermeiras como ele significa, né, o enfermeiro, significa esse seu papel durante essa aplicação dessa estratégia, né? Eu sou orientanda da professora doutora Circé Amália Ribeiro e co-orientadora, e sua co-orientadora que é Edmara Bassoni Soares Maia, que muito me auxiliam. Então, agora está certo. Eu pus em inglês, mas eu vou só ler em português, porque temos algumas pessoas da Espanha que não entendem nossa língua portuguesa. O meu objetivo maior é pesquisar o enfermeiro que brinca, mas não o brinquedo recreacional ou o livre brincar, mas o brinquedo terapêutico como uma estratégia, uma técnica criada pela enfermagem para atuar nessa assistência à saúde da criança. E a gente utiliza, a enfermeira que utiliza, o enfermeiro que utiliza esses materiais, eles, na verdade, têm que compreender esse significado. E foi muito oportuno, porque investigando todo o papel e toda a literatura que é imensa, porque eu não estou aqui para provar que o brinquedo terapêutico é bom, efetivo, porque isso, a própria literatura pelas enfermeiras já o provam. Eu estou aqui para construir um modelo teórico mostrando o papel que o enfermeiro tem nessa função. Eu uso o método de pesquisa qualitativa em ciências sociais e saúde mental, e tenho como referencial teórico o interacionismo simbólico, onde considera o enfermeiro um ser social em constante interação no universo da saúde. E uso como referencial metodológico para colher os dados a teoria fundamentada nos dados, que é o Ground Theory, que categoriza as falas, todas as falas que a gente colheu na entrevista. Depois de categorias, elas ficam impessoal e se torna realmente uma evidência, tudo baseado em evidência. Foi aprovado pelo Comitê de Ética da Unifesp, e as estratégias que a gente utiliza é a entrevista aberta, a observação participante e o desenho história o Trinca, que é muito efetivo, que há trabalhos também feitos com a criança a respeito disso. Até o momento, nós pesquisamos
no que eu estou publicando agora para vocês, 11 enfermeiros, mas tivemos mais, 8 na docência e 3 mais na assistência, mas todos eles também já iniciando também um pouco na docência, e esses enfermeiros brincam nas sessões de terapia. Aqui na imagem, eu estou numa entrevista aberta, ou melhor, numa observação participante, num dos hospitais de São Paulo em 2019. Eu trago para vocês também um modelo do brinquedo terapêutico sendo aplicado por uma das enfermeiras, que, como ela é meu sujeito de pesquisa, também ela está sendo omitida a imagem. E lembrando, como já foi mostrado por inúmeros de vocês, o brinquedo dramático, o instrucional e aquele que apoia as funções fisiológicas da criança. E aqui uma imagem dele, de um participante realizando o desenho história. Aqui somente algumas falas, algumas categorias de que a gente já colheu, sensibilizando-se pelo sofrimento da criança, reconhecendo a criança como um ser lúdico, utilizando o brinquedo terapêutico para auxiliá-la em várias situações da comunicação, para ela entender o que está passando com ela, enfim, outras coisas mais. E reconhece o BT como essencial ao seu trabalho, abraça a causa do BT, reage com as reações que ela recebe de reconhecimento, que são inúmeros, não vou citar, e uma delas, que eu vou também citar, é a fama de enfermeiro que brinca, que é altamente produtivo. E há muitas outras que, no momento, não está sendo processado. Também sobre os desenhos, nós tivemos vários temas da união do enfermeiro e o BT para a criança brincar com liberdade. Outro tema foi o enfermeiro garante força para o BT e a criança sair do enclausuramento e se sentir livre e feliz. E isso não era nem época do enclausuramento, aqui o enclausuramento voltado pela doença, pela hospitalização e assim por diante. E o brinquedo terapêutico é um caminho para brincar, que daí tem muito que se falar de várias etapas. E o brinquedo também terapêutico, como experiência entre o enfermeiro e a criança, e outros também, o BT me transformou, e outros temas mais. Tem muito resultado interessante nessa nossa pesquisa. E o enfermeiro compreende seu papel, então, como uma conclusão breve, de que o seu significado e a sua atuação no contexto, ele sente todos os sentimentos de alegria e satisfação ao aplicar o BT, principalmente pelo vínculo que se estabelece entre ele e o cliente infantil, né, o mirim. O enfermeiro garante, para finalizar, um ambiente favorável para a criança brincar, oferecendo energia positiva para que ele possa se libertar dessa contenção e adoecimento, nem que seja em nível psicológico, que é o mínimo, porque há muitos outros fatores para a gente comentar. Portanto, os enfermeiros são considerados aqueles que expressam força de vontade, promovem as sessões de BT, conseguindo aliviar a dor do cliente enquanto ele recupera a vontade de viver. Aqui estão nossas referências, e aqui estou eu no nosso consultório, atendendo uma criança, e eu agradeço aqui os nossos dados. Muito obrigada, professora Beatriz. Parabéns pela apresentação. Vamos, então, dar continuidade com a apresentação seguinte, interação lúdica com pacientes pediátricos oncológicos, relato de experiências na brinquedoteca HIAE. Bom, boa tarde, meu nome é Ellen, eu sou psicopedagoga e supervisora de brinquedoteca, e a gente vai, eu e a Laura, né, nós vamos apresentar o trabalho de interação lúdica com os pacientes pediátricos oncológicos, né, trazendo alguns relatos de experiência da brinquedoteca do Einstein. Bom, então, para a gente poder contextualizar o quanto que as crianças acometidas por uma doença crônica têm uma alteração significativa aí na rotina delas, né, o quanto que uma enfermidade traz de modificação na vida da criança e da família, né, principalmente a criança que é acometida pelo câncer. Então, a gente precisa considerar
que essas modificações são muito importantes para essa criança e para essa família, né? Não tem como a gente fechar os olhos para isso. E essas alterações, elas passam por, desde as questões físicas, né? A queda de cabelo, perda de apetite, até as questões comportamentais, né? E até a própria mudança de casa, afastamento de ambientes sociais, enfim. Tudo isso conta muito para que a vida desse paciente, né, seja completamente modificada de repente mesmo, né, de uma hora para outra. Bom, considerando todos esses fatores, então a equipe da Brinquedoteca, ela vem corroborar aí com os processos de humanização hospitalar, eu acho que muito para além disso, né, ela vem oferecer espaços de protagonismo infanto-juvenil e favorece a expressão lúdica como fonte de estímulo e mecanismos de enfrentamento da doença. Por isso que eu digo que vai muito além de processos de humanização, né? A gente está falando de vida. O objetivo desse trabalho, então, é socializar as experiências da equipe da Brinquedoteca do Einstein a respeito da interação lúdica. Então, interação lúdica faz parte da rotina das brinquedistas, né? Com os pacientes oncológicos, enfim, e com demais pacientes, internados na unidade de pediatria e CTIP, destacando as atuações mais significativas no processo do brincar na internação hospitalar. Para a gente contextualizar, hoje eu estava ouvindo o professor Lino falando, né, sobre teoria e prática, o quanto existem os teóricos e os práticos, é bom que a gente também base a nossa prática, né? Estamos falando de prática, mas eu trouxe aí uma citação enquanto embasamento. Então, o Winnicott diz que o brincar facilita o crescimento e, portanto, a saúde. E olha o quanto isso é importante. E considerando todas essas alterações, né, a atuação da equipe da Brinquedoteca é essencial para estabelecer um elo com o que há de saudável na criança, favorecendo o brincar como fonte de lazer, bem-estar, aprendizagem. A nossa equipe é composta por psicopedagoga, psicóloga e brinquedistas, né, a equipe propriamente dita da Brinquedoteca, mas é uma equipe integrada à equipe multidisciplinar, que são os médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, fono e professores. Na rotina de funcionamento da Brinquedoteca, as brinquedistas, elas oferecem materiais e intervenções facilitadoras do brincar, correspondente às necessidades de cada paciente, né, e de acordo com cada fase de desenvolvimento, respeitando todas as limitações que a doença vai impondo. Então, a gente trouxe 2 casos para poder exemplificar um pouco dessa interação lúdica. E o caso número 1, eu vou chamar a Laura, né, para poder falar dos casos, mas vou só dizer sobre um pouquinho sobre esse caso, esse primeiro caso, né, que é de um adolescente de 13 anos de idade com diagnóstico de leucemia, e com internações recorrentes, porque os pacientes oncológicos, eles têm aí um longo período de tratamento, passam um tempo muito grande com a gente, porém, o tratamento vai alterando entre presenças ambulatoriais e internações, né? Então, as internações desse paciente especificamente são muito recorrentes, né? São porque ele ainda está em tratamento com a gente. É um paciente que, no início, se mostrava bastante ocioso, né, apático à internação, se mostrava bastante passivo aos procedimentos, e isso quando a gente está ali, né, nesse papel de mediação entre o jogo, entre o brincar e tudo mais, tudo que a gente não quer é que ele esteja passivo, a gente quer tirar ele desse lugar. Então, a brinquedista, a Laura, ela vai poder falar um pouco desse caso, porque ela atuou muito... de uma forma muito significativa com ele. Laura, por favor. Bom, boa tarde, obrigada, Ellen. Visando estimular o que tinha de saudável nesse paciente, né, e pensando em devolver o protagonismo a ele, nós passamos a convidá-lo todas as manhãs para frequentar a brinquedoteca. Então, a gente chamava ele para sair do quarto, para brincar com a gente, para jogar. Num primeiro momento, ele não se mostrou interessado, ele demonstrou um desinteresse, além de se mostrar-se muito introspectivo. Então, ele não aceitava nossos convites e também não dava muita abertura para a nossa equipe.
mas a gente seguiu passando no quarto dele, respeitando sempre seu tempo, né, e respeitando o não também, porque a gente entende que essa parte do não também é importante, considerando que o tratamento é um tratamento muito invasivo, né, e ele tem que aceitar muitas coisas dentro do hospital, o não também é uma forma dele se expressar e também é uma forma de devolver para ele sua autonomia, né. Mas, a fim de demonstrar nossa preocupação e nosso interesse em ajudá-lo, nós seguimos passando no quarto, oferecendo nosso trabalho, e depois de algumas tentativas, a gente adotou um outro tipo de linguagem, uma linguagem mais compatível à adolescência, e uma linguagem até por vezes um pouco provocativa. Então, a gente, por exemplo, dizia, ai, vamos jogar, vamos sair um pouquinho, e ele falava que não, a gente falava, mas é porque você tá com medo de perder, você não quer jogar porque você sabe que a gente é muito boa. E aí, a partir dessa provocação, ele passou a se sentir desafiado e aceitou o nosso convite de sair. Então, ele passou a sair do quarto, a princípio, ainda mostrando muita timidez, né, e acompanhado pelo meu tio. E nesse primeiro momento, ele também demonstrou interesse apenas por um jogo específico. Então, a gente foi mantendo esse jogo até que ele ganhou uma segurança e uma intimidade com a gente, criando um vínculo que possibilitou que a gente introduzisse outros jogos, outras brincadeiras, além de conversas. Houveram momentos em que ele saía do quarto até fazendo a quimioterapia. Então, ele estava com a gente mesmo durante os procedimentos. Foi uma coisa que foi muito legal para o desenvolvimento dele. Há dias em que ele se mostra indisposto, e nesses dias a gente respeita isso e deixa ele no quarto, mas a gente faz a visita, pergunta como ele tá, isso também é muito importante. Bom, obrigada, Laura. Vamos seguir para o próximo caso. O caso 2 é uma paciente de 4 anos de idade, com diagnóstico oncológico também de um glioma, também com internações recorrentes em função do tratamento. Então, ela iniciou contato com o ambiente hospitalar e todos os seus estressores aí desde o primeiro ano de vida, de nascimento, né? E aí ela foi privada desde cedo de diversos estímulos importantes para o desenvolvimento dela. Laura, por favor. Bom, diferente desse primeiro caso que a gente apresentou, essa paciente, desde a nossa primeira tentativa, se mostrou muito curiosa, primeiro pelas vestimentas, né, uma roupa diferente, colorida, a maçã das crianças, e também pelos materiais que levava. Procurava levar jogos, bexiga, coisas que pudessem chamar a atenção dela, pensando no desenvolvimento emocional que ela teve com a gente, porque ela pôde, a partir das nossas interações, ter um espaço onde ela podia falar que ela estava assim. Está falhando um pouquinho, Laura, o seu áudio está falhando um pouquinho. Estão me ouvindo agora? Sim, melhor. Tá. Vínculo com a paciente, nós queríamos vínculo bem com a família. Então, por diversas vezes, a família solicitou nossa presença no quarto, além da equipe. Então, essa paciente, por muitas vezes, demonstrava um nervosismo, né, durante os procedimentos, e a gente foi chamada para estar no quarto, para prestar esse atendimento com ela. E a partir de demandas apresentadas, e também entendendo os interesses dessa paciente, a gente pôde desenvolver alguns brinquedos exclusivos dela, além de decoração para o quarto, coisas que estimulavam não só as questões visuais, mas também a fala da paciente. Então, sempre que a gente entrava no quarto, ela ficava muito contente, ela falava com a gente, ela falava sobre o que a gente estava levando, contava a história dos personagens, e isso também foi muito importante. Sim, acho que é importante ressaltar que as nossas brinquedistas, elas são estudantes de psicologia, todas estagiárias, né, então todo esse trabalho vai sendo supervisionado tanto pela psicopedagogia quanto pela psicologia. Então, tem um episódio aí que está destacado, né, embaixo, que dessa paciente, vou contar um pouquinho disso também, o quanto, um dia que uma outra brinquedista entrou no quarto e o pai estava a paciente estava no colo do pai, e o pai estava chorando, né, o pai estava aflito naquele momento, porque a paciente estava num momento muito crítico do tratamento.
E a partir do momento que aconteceu a interação lúdica com ela, e ela foi se mostrando os aspectos saudáveis dela, o pai conseguiu também ficar mais tranquilo, né? Ele estava ali olhando para o que tinha de saudável na criança. Então, foi um momento bem interessante, assim, né? Depois a brinquedista discutindo com a gente, conversando com a gente, para a gente pensar, né? No quanto que é importante a gente oferecer um momento de brincadeira para essa criança. E se ela está num momento muito crítico do tratamento, a gente não deve simplesmente se afastar, né? Muito pelo contrário, é ali que a gente tem que atuar e oferecer de volta, né? Esses momentos para ela. Bom, enquanto resultados, então, a gente falando aí do primeiro caso do adolescente, né? Tendo em vista aí o afastamento do ciclo de amizades dele, as interações realizadas, elas auxiliaram no processo de reintegração do paciente acerca da socialização, né? Então, ele começou a sair para a brinquedoteca, isso em momentos de não pandemia, né? Em momentos de pandemia, ele também sai, só que ele sai com o tio e tem essa interação com as meninas, não com outros pacientes. Mas também favoreceu aí o aumento da autoestima, autonomia e autoria de pensamento. Além das alterações positivas notadas no comportamento dele, a interação lúdica também foi tornando o hospital um lugar mais acolhedor para ele, né, proporcionando essa descontração durante o tratamento. E quando a gente fala isso relacionado ao adolescente, é extremamente importante que isso aconteça, né, porque os adolescentes, eles não costumam mesmo sair do quarto e eles ficam mais quietinhos. Atualmente, o paciente procura sair mais do quarto, ele sempre que possível, né, ele sai do quarto, até mesmo enquanto recebe a quimio, então foi o que a Laura falou um pouquinho. Quando indisposto, ele aceita a visita das brinquedistas no quarto e fica muito animado quando elas aparecem. A Laura falou da questão dessa provocação, né, e olha também o papel que a gente tem, né, qual outro profissional que pode falar que o paciente tem medo do procedimento? Nenhum outro, né? E a gente pode, porque a gente está falando de uma forma lúdica. Então, acho que isso também é importante destacar. Pois não. Na verdade, já acabou. Tá. Tem 3 minutinhos que já passou. Vou pedir só para vocês finalizarem. E se a gente tiver um tempinho no final, aí vocês retomam. Para vocês já tem 2 perguntas, por exemplo, aqui no chat. Eu peço que vocês acompanhem, façam uma finalização para a gente poder dar seguimento. Me desculpe interromper, mas é porque a gente tem um tempo apertado. A gente fala demais mesmo, imagina, vamos lá. No segundo caso, as interações lúdicas com essa paciente, elas foram possibilitando vários estímulos aí, né, relacionados ao desenvolvimento mesmo infantil, então, de linguagem, visual, tátil, enfim. As expressões dela também foram possibilitadas, né, as expressões de emoções, então, ela podia falar o que ela estava sentindo, falar de forma lúdica, né, ali enquanto brinca, nos mostrar o que ela está sentindo, e tudo isso era muito respeitado no momento também quando ela negava a interação. Os pais e a irmã mais velha voltaram a olhar para a capacidade cognitivo, socioemocional da filha, né, da irmã, sendo esse aspecto verbalizado diversas vezes por eles, e a gente notou de uma forma implícita e explícita o valor dado pela paciente, pais e irmã, com relação à atuação das brinquedistas. E as brinquedistas foram solicitadas por outros membros também da equipe para estarem presentes durante algum procedimento com essa paciente, tendo em vista o quanto isso fazia bem para ela. Então, para a gente finalizar, né, por meio da ludicidade, as crianças e os adolescentes, eles podem ressignificar, né, essa experiência de adoecimento e hospitalização, e esse lugar. Ao convidar o paciente e o acompanhante a brincar, a brinquedista, ela vai desmistificando a hostilidade desse ambiente, favorece a descontração e tudo mais. E a importância do brincar, ela vai repercutindo favoravelmente, não só para a criança, como também para a família e para toda a equipe multiprofissional. E aí, esses laços, né, entre todos esses membros vão sendo muito mais fortalecidos. Essas são as nossas referências, desculpe por passar do tempo, esse é meu e-mail, nosso telefone do hospital, e estamos à disposição para tirar dúvidas, para conversar, para trocar experiências e tudo mais. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada pela apresentação. Vou solicitar, então, que a terceira, né, apresentação seja
passado aqui para nós, podem pedir para apresentar. Quem vai apresentar? A gente costuma... Oi, boa tarde. Brinquedoteca na perspectiva de crianças em acolhimento institucional. Milane? Isso, sou eu. Estão me escutando? Estão me vendo? Estamos bem. Você pode fazer a sua apresentação, tá bom? Então, boa tarde a todos. Eu sou a psicóloga Milane, vou apresentar aqui a nossa pesquisa. Boa tarde, professora Celina, que também fez parte aqui da pesquisa, que tem como tema, a gente costuma vir de vez em quando para cá, a brinquedoteca na perspectiva de crianças em acolhimento institucional. E participou também a professora doutora Iane de Arlauer Leite. Bem, para contextualizar um pouquinho para vocês, essa pesquisa ela foi realizada numa instituição de acolhimento aqui no município de Santarém, que fica no oeste do Pará, né? A instituição de acolhimento, para quem não sabe, é um local de medida protetiva para crianças que passaram por alguma vulnerabilidade social, estão em risco e ficam sob a proteção do Estado. Então, essa pesquisa foi realizada lá, e a partir também da participação em um projeto de extensão pela Universidade Federal do Oeste do Pará, no programa Saúde, Ambiente e Qualidade de Vida, tá? Onde foi realizado a implementação de uma brinquedoteca. E a partir de então, surgiram vários questionamentos, dúvidas a respeito de como que era a percepção das crianças em relação à utilização da brinquedoteca. E a partir disso a gente traçou um objetivo, né, que é compreender, apresentar as percepções de crianças acolhidas sobre uma brinquedoteca recém-instalada no local. Aqui a gente tem a imagem da brinquedoteca, tá? Como eu falei, né, que foi recém-instalada, e ao longo do processo houveram várias capacitações, inclusive com a professora Celina, ela veio até Santarém e ministrou um curso de brinquedistas para os cuidadores e os técnicos da instituição de acolhimento, visando traçar metas, planos, estratégias para a utilização desse espaço como ferramenta também ali no cotidiano, tanto dos profissionais como das crianças. Haja vista que a instituição de acolhimento aqui de Santarém tem uma rotina bem planejada, um cronograma que chega até a ser um pouquinho rígido por conta dos horários e as demandas e até mesmo por conta do quantitativo de adolescentes e crianças na instituição. Essa instituição, ela tem como capacidade aí 20 acolhidos, e de 0 a 18 anos. Tá? Então, são várias as fases do desenvolvimento que a gente pode estar encontrando ali na instituição, e são várias as demandas também relacionadas a isso, tá? Então, para participar da pesquisa, foram selecionadas 5 crianças, tá, acolhidas, na faixa etária de 5 a 12 anos, tá? Não foram inclusos crianças com algum tipo de deficiência ou adolescentes. Inicialmente, foi realizada observações gerais do funcionamento da instituição, como é que funcionava pela parte da manhã, tarde e noite. Então, as pesquisadoras iam, né, em variados turnos para dar conta de fazer essas observações, observar como eram os espaços, o que as crianças faziam, tá? E depois foram realizadas observações sistemáticas, onde eram observadas as crianças 5 minutos, né, que totalizou aí um total de 300 minutos de observações sistemáticas em relação também às crianças ali dentro desse espaço. E para entender e compreender a percepção das crianças, foi realizada uma entrevista, né, semi-estruturada, onde as crianças responderam alguns questionamentos, algumas perguntas em relação à brinquedoteca, a utilização da brinquedoteca. E foram feitas as seguintes perguntas, né? Aqui também segue mais uma imagem da brinquedoteca, é uma casinha de madeira que fica na parte externa da instituição, tá? E aqui são algumas perguntas que foi realizado para
as 5 crianças. Onde você mais gosta de brincar, onde você não pode brincar, o que você acha que é uma brinquedoteca, o que você acha da brinquedoteca, o que você faz na brinquedoteca e como você gostaria que a brinquedoteca funcionasse. Então, a partir dessa entrevista, dessas perguntas, a gente obteve os seguintes resultados, né? Por meio das verbalizações dos infantes, foi constatado que eles não utilizavam esse espaço, né? E eles entendiam o nome brinquedoteca como uma casinha, né, que era um brinquedo. Haja vista que a casinha era bem pequenininha, né, e remetia a essa imaginação, a essa percepção deles. Então, infelizmente, a gente percebeu que eles não tinham o sentimento de pertencimento desse espaço, não frequentavam em nenhum horário, e foi verificado com a coordenação, para a gente entender um pouquinho o porquê da não utilização, e foi constatado que por conta do horário, do cronograma da instituição, e alguns também cuidadores que não entendiam o processo, como fazer a utilização desse espaço, não eram levadas as crianças até lá. Uma também das situações que foram constatadas é porque as crianças não saberiam fazer a utilização e o manejo dos brinquedos. Então, foram esses resultados que a gente obteve. Eu trouxe só um recorte aqui do que as crianças percebiam quanto a esse espaço. Então, conclui-se, né, trazendo aqui as considerações finais, que esse ambiente, ele apresenta espaços que permitem o desenvolvimento da criança, não tem somente a brinquedoteca, mas tem o parquinho, a maloca, outros espaços, e aqui a brinquedoteca ela é considerada também como um espaço propício, uma ferramenta que poderia também estar contribuindo na ocorrência de brincadeiras pelos acolhidos e nessa interação cuidador e acolhido, mas que por conta de todas essas variáveis citadas anteriormente não se é utilizado esse espaço. Então, aqui destaque também a relevância de pesquisa em ambientes de acolhimento institucional, que tragam aí construtos e também contribuam, né, com ações que visem também proporcionar aí, ou maximizar também atividades lúdicas nesses espaços, e quanto que é importante e significativo a gente está abordando também sobre o brincar dentro desse ambiente de acolhimento institucional. Eu acho que é isso. Falei um pouquinho rápido para que dê tempo de todo mundo apresentar. Muito obrigada, Milane. É isso. Você finalizou? Obrigada. Foi rapidinho mesmo. Foi. Obrigada, viu? Parabéns pela apresentação. Então, nós vamos dar continuidade com a próxima apresentação, o Brincar no Mundo dos Adultos, usuários do Centro de Atenção Psicossocial, a experiência do Teatro Social dos Afetos. Quem vai apresentar já pode iniciar aqui, já fez, né, Hilda? Então, boa tarde a todos vocês. Uma honra estar participando do Simpósio Internacional da ABRE. Já tenho um namoro com a ABRE há muito tempo, já fiz parte até do grupo da ANPEP, que discute o brincar, com várias colegas que estão aqui hoje, ligadas aos programas de pós-graduação das universidades. Então, é um prazer, né, estar aqui com vocês conversando sobre um tema que é bastante caro para mim, um tema que eu gosto muito, que é o brincar. Só que nessa nossa apresentação de hoje, o brincar, ele vai para o mundo dos adultos e não necessariamente para o grupo das crianças. Até achei interessante, porque a própria fala do professor Lino de Macedo, hoje pela manhã, o professor Lino trouxe essa questão do adulto que brinca, né? Então, o nosso trabalho é intitulado Brincar no Mundo dos Adultos, mas adultos usuários do Centro de Atenção Psicossocial são adultos do CAPS, e é uma experiência ligada ao Teatro Social dos Afetos. Esse trabalho é uma pesquisa orientada por mim, né, Hilda Voglia, realizado pela mestranda Dalgisa Luz Pereira, que conta também com a participação da Luísa Coric, que é da graduação em Psicologia, da Universidade Católica de Santos, do mestrado profissional em Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas.
Então, nós estamos aqui trazendo para vocês uma concepção do brincar, que não é uma concepção, vamos dizer, pedagógica, mas ela parte de uma concepção psicológica, mas muito mais assentada nas abordagens subjetivas, como no caso aqui da própria psicanálise, né? O brincar, ele se constitui num recurso para a expressão de sentimentos e pensamentos. Isso fica muito claro na questão das crianças e fica muito claro na apresentação que as colegas fizeram sobre a brinquedoteca enquanto uma ferramenta para essa capacidade de expressão. Mas a gente gostaria de trazer também que essa mesma capacidade de expressão de sentimentos e pensamentos, ela também chega na dimensão do mundo adulto, que é o objeto deste trabalho. Então, vemos que os espaços terapêuticos de tratamentos diversos, eles fazem uso do brincar como um recurso, um certo tipo de recurso, que pode atenuar o sofrimento psíquico e desenvolver no indivíduo adulto essa capacidade expressiva. Então, enquanto um recurso terapêutico, enquanto um recurso lúdico, o brincar, ele contém em si todas as possibilidades da personalidade. É assim que a psicanálise vai ler. E é desse modo que nós vamos, então, desencadear o pensamento sobre o uso desse brincar nesse universo do adulto. Nossa ideia é facilitar o contato do indivíduo adulto consigo mesmo, facilitando o processo de autoconhecimento e desencadeando um modo diferenciado para que ele lide com seus conflitos internos. Como vocês viram, nós aqui estamos trabalhando com pessoas adultas que passam por um sofrimento psíquico, né, que sofrem de transtornos mentais considerados graves, que são aqueles frequentadores do CAPS. Essa imagem que nós trouxemos para vocês é uma imagem importante, porque esse trabalho, além de tudo, ele foi um trabalho desenvolvido online, tá? Entre as atividades possíveis, lúdicas, né, de serem desenvolvidas, nós identificamos muitas delas que adotam a arte como um caminho para o acesso da expressão. A arte é um caminho expressivo, diferente, às vezes, dos caminhos mais conhecidos, né? E, nesse sentido, essa pesquisa adotou o teatro social dos afetos como uma estratégia. O teatro social dos afetos foi baseado em alguns trabalhos que já foram desenvolvidos em outros âmbitos, que não necessariamente na saúde mental, mas na educação e na saúde de uma maneira geral, em outros espaços, e que fizeram uso de algumas referências do teatro do oprimido, de Augusto Boal. E nesse sentido, então, o teatro social dos afetos, ele se apresenta como uma estratégia que combina tanto os exercícios teatrais, com movimentos corporais, com expressões faciais, assim como com o lúdico, com o uso de brinquedos, com o uso de recursos gráficos, todos eles contemplando a espontaneidade do brincar. Então, tendo como base o teatro social dos afetos como um recurso lúdico no tratamento dos usuários do Centro de Atenção Psicossocial, no caso do CAPS, a nossa ideia é apresentar para vocês alguns recursos do teatro social dos afetos como um recurso lúdico que nós utilizamos para desenvolver esse trabalho. Nós trabalhamos, esse trabalho, na verdade, que aparece aqui para vocês, ele se constitui num relato de experiência, porque ele foi uma pesquisa envolvendo 4 mulheres adultas, né, que frequentavam o CAPS, né, situado na cidade de Santos, na Baixada Santista, e essas mulheres tinham queixas de transtornos psíquicos de natureza grave. O funcionamento do grupo, essas mulheres foram convidadas, então, para participar do grupo, e o funcionamento desse grupo, ele contou com a realização, na modalidade virtual, de 8 oficinas lúdicas, nas quais essas oficinas foram aplicadas técnicas do teatro social dos afetos, articuladas por técnicas lúdicas, ok? Então, a dinâmica grupal, ela foi registrada e analisada pela metodologia clínica qualitativa, que foi a nossa base para o desenvolvimento desse trabalho. Enquanto resultados, o que nós temos assim, que embora a proposta inicial, ela se voltasse para o desenvolvimento de um trabalho que era presencial, quando esse trabalho começou a ser desenvolvido e quando ele foi proposto para ser realizado com essas mulheres juntas, dentro do CAPS, no espaço presencial do CAPS, realizando os encontros grupais. Só que isso não foi possível de acontecer, porque aí apareceu a pandemia e a pesquisa precisava caminhar, precisava se desenvolver.
Então, nós pensamos em realizar esse grupo online, sendo que para cada uma dessas mulheres foi enviado em sua residência uma caixa contendo um certo kit de lápis de cor, de papéis e de alguns materiais assim lúdicos que pudessem ser utilizados por ela na hora em que o grupo acontecia. Então, alguns aspectos foram alterados para o ambiente com mediação virtual, porque as oficinas, então, aconteceram todas, né, os 8 encontros aconteceram dentro do período que a gente tem de isolamento social causado pela Covid-19. Os encontros grupais, cada um deles teve uma identidade. Então, assim, vocês estão vendo aqui que a gente não considerou, no caso desta apresentação, os 2 últimos, que foi a devolutiva e a finalização. Mas os encontros, eles aconteceram agora, né, este ano, eles começaram em junho e terminaram em agosto, e eles foram, então, cada um deles tendo uma certa temática central. O primeiro, a identidade e apresentação pessoal. O segundo envolveu o fortalecimento de um vínculo grupal. O terceiro era o resgate da percepção da criança interior, ok? Que é um tema muito ligado à fala do professor Lino de Macedo hoje pela manhã. A integração grupal e catarse. O encontro 5 envolveu a autoimagem. O 6º, o despertar e a expressão da potencialidade. O 7º, a autoestima. O 8, a integração entre mente e corpo. E os 2 últimos foram encarregados, então, de apresentar às participantes a devolutiva e fazer uma certa finalização do trabalho. Por meio do uso dos recursos do teatro social dos afetos, articulado aos recursos lúdicos e gráficos, eles promoveram uma certa expressividade do teatro e dos desenhos, e isso ofereceu às usuárias, aquelas 4 mulheres, a possibilidade de transformação da dor pela afecção da potencialização de seus recursos pessoais, com o uso de jogos, de brincadeiras, de músicas e de técnicas de relaxamento. Então, é interessante nós também pontuarmos aqui para vocês que para que nós possamos apresentar aqui para vocês um resultado que, de certa forma, vai mostrando a efetividade do uso do teatro social dos afetos como um recurso lúdico para o desenvolvimento dessas mulheres, essa condição, ela é uma condição muito importante, por quê? Porque, de certa forma, essas mulheres puderam lidar melhor com a dor. Nós fizemos entrevistas que antecederam a realização dos grupos e fizemos entrevistas que foram realizadas após o desenvolvimento dos grupos. E os nossos resultados aqui apresentados, eles são resultados baseados no que nós observamos de diferença entre o que aconteceu antes e o que aconteceu depois do desenvolvimento do grupo. Então, nós pudemos ver que essas mulheres, elas conseguiram falar melhor sobre si, conseguiram falar mais sobre a sua própria enfermidade, conseguiram dar conta de algumas ideias e algumas iniciativas que, de certa forma, estavam paralisadas com elas. A questão da autoestima foi absolutamente observável, né? E o que a gente vai vendo por aqui é que esses resultados, eles indicaram uma maior proximidade afetiva entre as participantes. Essa é uma situação que nos chama muito a atenção, uma vez que, como eu disse para vocês inicialmente, esses grupos aconteceram de forma virtual. Então, essa ideia de que poderia favorecer uma proximidade afetiva entre elas foi bastante importante que nós pudéssemos identificar esse aspecto, porque esse é um aspecto que diz respeito ao quanto a comunicação entre elas pode ser facilitada, o quanto uma atitude de apoio, uma atitude até de identificação, uma atitude de ajudar a outra na expressão daquilo que ela sente e pensa, como tudo isso foi possível a partir do desenvolvimento e da participação delas no grupo. Esses resultados nossos também... Oi? Me perdoe. Pois não? A gente tem apenas 10 minutos para encerrar a sessão como um todo. Tá bom, já estou esperando. Ok, muito obrigada. De nada. Os resultados indicaram maior proximidade afetiva entre as participantes, ampliaram a comunicação consigo mesmas, desencadeando um contato mais positivo e harmonioso, não só delas entre si, como também com a própria enfermidade delas. A modalidade online dificultou o andamento das oficinas, né?
afinal, para nós foi uma questão inédita no manejo desse tipo de modelo, mas mesmo assim as atividades teatrais, elas ampliaram essa capacidade de expressão, que era o nosso grande objetivo. E elas mostraram-se construir um recurso efetivo na condução do tratamento de pessoas que vivem cronicamente sob efeito de processos psicopatológicos graves. Aqui as nossas referências e os nossos contatos também, caso alguma colega deseje alguma informação ou participar. Muito obrigada. Muito obrigada, Hilda. Me desculpe interromper. Parabéns pela apresentação. Nós estamos com o tempo um pouquinho apertado e vamos dar continuidade com a próxima apresentação, criação do livro de brinquedo terapêutico, Fiquei Dodói e Agora, relato de experiência. Caroline e Samantha, já podem, por favor? Então, eu vou falar sobre a criação do livro de brinquedo terapêutico, Fiquei Dodói e Agora, é um relato de experiência. Então, o meu nome é Caroline, e eu sou enfermeira do Einstein, assim como a enfermeira Samantha, que produzimos o livro. Você pode aumentar a sua apresentação, por favor? Projetar para a gente só? Isso, ótimo. Obrigada. Nós somos enfermeiras do Einstein, e eu também sou do GBRINC, né, pesquisadora do GBRINC, e juntas tivemos a ideia de realizar esse livro. Então, a gente sabe que a hospitalização representa na vida da criança uma experiência potencialmente traumática, que o direito de brincar ele deve ser preservado, mesmo quando a criança está hospitalizada. O brinquedo terapêutico é um importante instrumento de intervenção de enfermagem. Ele tem a capacidade de recriar, estimular e socializar, e também assume a função terapêutica. Percebemos a necessidade da criação de um brinquedo, possuindo, além dessas funções, educar o paciente pediátrico, com a finalidade também de, além de brincar, poder compreender o que está acontecendo. A gente viu muitas ações voltadas à educação da família, né? Então, em relação à hospitalização, internação, aos cuidados com acesso, tudo voltado para os pais. E para a criança, a gente não vê tantas ações. Então, esse livro foi uma forma de atuar na educação do paciente pediátrico, dele entender o porquê ele está sendo hospitalizado e as situações que acontecem durante a hospitalização. Então, o objetivo foi relatar essa experiência na criação desse livro e que a gente tentou que ele fosse adequado às funções de brinquedo terapêutico instrucional, dramático, e que ele tivesse também, que ele fosse também interativo e educativo. Então, essa é a capa do nosso livro. Ele foi desenvolvido em uma unidade de pediatria do Hospital de Geral de Extraport, de São Paulo. Foi a criação de um livro que possa atingir as funções instrucional, dramático, interativo e educativo, e escolhemos o formato livro por ele ser um facilitador de comunicação com a criança, que serve também como guia e direcionamento de alguns profissionais que eles não conseguem ou não sabem como acessar o paciente pediátrico. Então, tem muitos profissionais que querem realizar brinquedo terapêutico e às vezes não sabem como chegar na criança, abordar a criança, então o livro ele acaba sendo um guia. Então, aqui essa ambulância ela é móvel, então demonstra a chegada da criança ao hospital. Ele possui 15 páginas, com o objetivo de cumprir as 4 funções. O brinquedo instrucional, a gente tenta cumprir na função mostrando os procedimentos e intervenções que a criança vai passar. O dramático, ele proporciona a criança dramatizar experiências novas, difíceis de serem verbalizadas, tornando emocionalmente segura. Então, ele permite dramatizar os procedimentos na boneca que tem dentro do livro. A função interativa permite estimular habilidades como raciocínio, criatividade, imaginação, coordenação motora, além de desenvolver a percepção de cores e formatos. É a função educativa em saúde, que proporciona à criança entender o processo de hospitalização. Então, aqui são algumas páginas do nosso livro. Essa primeira página que tem o eletrocardiograma, laboratório e raio-x, ele levanta e tem os locais, tem o esqueleto no raio-x. Então, a gente mostra mais ou menos os processos que a criança pode passar dentro do hospital e como ela pode ir, de cadeira de rodas, de maca. Na página abaixo tem a enfermeira ou profissional de saúde de enfermagem, e dentro desse armáriozinho que tem ao lado, tem as paramentações. Então, tem a touca, a máscara, porque às vezes a gente chega no quarto todo paramentado e a criança já se assusta com isso, né? Então, aqui eles vão colocar a touca, vão colocar o óculos, vão colocar as luvinhas, tudo no profissional que está aqui do lado, né? Na enfermeira, no médico. Aqui está a maleta com os instrumentos na imagem, que tem esteto, aparelho de pressão, comprimidos, tesoura. Então, tudo isso sai da maletinha e ele pode utilizar na boneca que está abaixo.
então dá para verificar a pressão na bonequinha, dá para dar os comprimidinhos, fazer curativo, então eles podem mexer nessa bonequinha. E principalmente o material da punção, que a gente traz à parte, porque tem que ser um material de verdade, e a criança pode funcionar a boneca, pode coletar exames, né? E aqui a gente colocou as figurinhas do lado, que ela pode ficar triste, que ela pode chorar, que ela pode gritar, que ela pode ficar com raiva, ela pode expressar os sentimentos dela, ela só não pode puxar o braço no momento dos procedimentos, né? Aqui a gente explica o porquê que a gente colhe sangue, né? Então, a gente demonstra a punção venosa e por que a gente está fazendo aquilo, porque a criança não compreende que nós somos as bruxas, as más, né, que estão fazendo um procedimento invasivo. Então, a gente mostra por quê. A gente mostra que dentro do sangue tem os soldadinhos, né, dependendo da faixa etária da criança, a gente usa soldadinhos, dependendo a gente usa hemácias e plaquetas. E a gente tem a demonstração dos vírus, não sei se vocês conseguem enxergar, umas bolinhas azuis, verdes, tem um branquinho ali em cima. Então, a gente mostra que dentro do sangue pode ter vários elementos, e por isso que a gente precisa saber o que tem nesse sangue, né, para a gente saber por que a criança está doente. Então, ele pode tirar, tá? Tudo isso é móvel, as plaquetas, as hemácias, ele pode montar ali o sangue dele da forma que ele quiser também. E aí, é esse tubinho, que ele vai do começo até o final, que cai no microscópio. Dentro da gavetinha tem as lâminas, que ele pode trocar a lâmina, tem outra lupinha, que a gente mostra para ele que vai nos tubinhos lá para o laboratório, onde é investigado o bichinho que tem ali no sangue, ou a bactéria, o vírus, depende da compreensão da criança. Na página ao lado, mostra os tratamentos, né? Então, a gente descobriu o nome do bichinho, descobriu que bichinho que é, como vamos tratar. Então, ali tem comprimidos dentro daquela mala, tem a seringa, tem a injeção e tem o sorinho, que tem, ele prende ali em cima e vai direto no bracinho da criança, que ele gruda, né? Tudo de véu. E a criança sendo corajosa durante os procedimentos e recebendo o tratamento, a gente consegue combater, ajudar nossos soldadinhos e ficar bem forte. E na página final tem uns dedoches para ela brincar e deixar livre a imaginação dela, né, dos super-heróis. Então, o livro ele foi apresentado para a diretoria e coordenação do hospital. Ele teve uma incrível aceitação, já existe uma grande procura para a aplicação dele em paciente internado. Em novembro de 2019, ele ganhou o primeiro lugar na exposição de qualidade e segurança. O valor que a gente ganhou foi destinado à compra de brinquedos para brinquedo terapêutico, que a gente também dividiu com o projeto Sopro de Ar Fresco, da Unifesp. E com essa aceitação positiva do livro pela instituição, né, como consideração final, o próximo passo será pesquisar a efetividade dele com pacientes, famílias e profissionais de saúde. E para que haja um treinamento também inicial para utilização nas UPAs, laboratórios, clínicas e o Hospital da Vila Santa Catarina. A gente está começando a viabilizar uma versão higienizável, que a gente percebeu que conforme a gente vai higienizando, ele vai se desgastando, vai perdendo um pouco o velcro. Então a gente já tem unidades e a gente descobriu que para higienizar é mais complicado. Então a gente está tentando criar uma versão higienizável. Nossas referências. E muito obrigada, eu deixo o meu contato para vocês, e esse é o contato da artesã que fez o livro. Ela também é uma enfermeira aposentada, e ela conseguiu entender a nossa ideia e colocar também dessa forma tão lúdica que a gente amou, e utiliza, assim, com muita facilidade lá. A gente gosta de contar a historinha desse livro. Eu acho que é isso, obrigada. Obrigada, Caroline, excelente trabalho. Obrigada por compartilhar. Obrigada a todas e todas. Antes de finalizar, nosso tempo já se encerrou, mas eu quero perguntar a vocês, tem umas poucas perguntas que vocês deixaram aqui no chat, e eu gostaria de fazer, né? Pode ser? Vocês autorizam? Sim, sim. Sim. Então, a professora, primeiro para o trabalho da Ellen, vou seguir a ordem. A professora Celina perguntou se o estudo faz parte de um projeto de extensão. Na verdade, a gente fez esse trabalho coletando algumas informações para relatos de experiência, né? Não é um projeto que faz parte não é um trabalho que faz parte de um projeto de extensão. E a Ana Karina perguntou se as brinquedistas possuem formação pela ABRE. As nossas brinquedistas hoje não possuem a formação pela ABRE, eu passei pela formação da ABRE, e aí eu vou replicando essa formação para as nossas brinquedistas. A gente tem a formação
de cursos do Einstein, e elas passam por essa formação com a gente. Joia, obrigada. Para a Milane, a Patrícia perguntou como a gente pode acessar a sua pesquisa, a pesquisa de vocês. Oi, pode acessar no repositório de teses e dissertações da UFOPA. Essa pesquisa fez parte da minha pesquisa de dissertação do mestrado. Pode encontrar lá, Patrícia. E para a Hilda, tem uma pergunta também da Patrícia, mas acho que ela já respondeu, né? Como mensurar os resultados? Só, então, complementando... Acho que eu vi aqui no chat. Desculpa, acho que travou aqui. A gente fez um estudo com uma metodologia ABA, na qual nós utilizamos entrevistas e desenho no círculo antes de começar os grupos em cada uma das participantes. Elas foram para o grupo e, terminado o grupo novamente, elas fizeram os desenhos e elas fizeram de novo a entrevista, e nesse sentido a gente teve como medir a efetividade desses resultados antes e depois dos encontros dos grupos na oficina. E para finalizar as perguntas, que é para Caroline, as pessoas querem saber como adquirir esse livro, né? Eu acho que... E tem uma pergunta se o livro é lavável, mas eu acho que no final você respondeu falando que estão buscando uma outra maneira de fazer um livro que seja mais higienizável, né? Então, o interesse maior é como adquirir o seu livro, né? O livro de vocês. Ele é lavável, porém a gente percebeu um desgaste conforme as lavagens, né? Porque ele prende com velcro. O livro, a gente está patenteando ele, a gente está tentando conversar com uma editora para viabilizar um valor baixo, porque a gente quer atingir diversos hospitais públicos, né? Atenção básica, atenção primária, então a gente está tentando viabilizar com uma editora um valor mais baixo, que como se tivesse um patrocínio para a gente conseguir atingir os outros hospitais públicos, porque ele, por ser várias páginas, por ser mais pesado, por ter uma boneca dentro, ele acaba saindo um valor mais alto. Então, a gente está tentando viabilizar isso para baixar o custo e atingir os hospitais no geral, independente tanto das instituições públicas como das instituições privadas. Sabrina, só uma licença. É que estão pedindo se vai haver disponibilidade do que foi exposto, lembrando que a maioria vai fazer o artigo para o e-book, que vai ter as imagens, vão ter mais completo. Então, a gente enfatiza que todos cooperem e entreguem até segunda o capítulo, né, do artigo, que vai ser deveras interessante para todos nós, tá? Tá certo, professora. Aí é só abre para ele responder, mas pelo que eu vi hoje de manhã, parece que vão disponibilizar sim, tá? E, na verdade, sim. Então, tem mais uma pergunta aqui, na verdade, para a Milane, se não me engano, Antonete está pedindo o nome da pesquisa para poder achar no repositório, tá? Oi, sim, eu coloquei aqui no chat. O nome é Hoje que eu pego um peixão, brincadeiras, espaços e frequência do brincar em uma instituição de acolhimento. Pode então, colocar ótimo. isso. Fica mais fácil para pesquisar. A gente gostaria de agradecer mais uma vez pela presença, pela participação de vocês, pela minha presença aqui, né, por ter a honra de mediar esses trabalhos com vocês. E convido a todas e todos para participar das próximas sessões que já começaram, né, porque a gente atrasou um pouquinho no início, tá bom? Muito obrigada, tenha um ótimo evento.